como fazer um dashboard dinâmico e interativo aqui no Excel. Toda vez que eu clico numa opção diferente de filtragem, o meu dashboard é atualizado automaticamente. Esse dashboard a gente vai fazer partindo de uma base de dados no Excel, uma tabela. Aí a gente vai aprender como é que faz tabelas dinâmicas que nos ajudam bastante. Como, por exemplo, a fazer análises de modo super simples e fácil. E aí a gente consegue partir aqui para o dashboard bonitão, dinâmico e interativo no Excel. Esse dashboard conta com várias coisas, como, por exemplo, os gráficos que a gente está vendo, essa segmentação de dados e também esses cartões aqui em cima, que me mostram a margem média de cada um dos produtos que eu tenho. E com esse dashboard é bem legal também, porque a gente consegue fazer análises no Excel, esse é o objetivo. Vai que você tem uma reunião para fazer, alguma apresentação, precisa fazer um relatório ou mesmo um dashboard no Excel, eu espero mesmo que isso daqui possa te ajudar bastante. A gente vai fazer do zero, passo a passo. Então, mesmo que você esteja usando uma planilha diferente da que eu estou utilizando, vai funcionar. Mas, de qualquer forma, você pode baixar essa planilha de graça só clicando aí no link da descrição. E antes da gente partir para o passo a passo do zero, como que a gente faz esse dashboard no Excel, vamos só ver o que a gente tem aqui de análise interessante que dá para a gente fazer com esse dashboard. Eu consigo ver, por exemplo, a margem média por mês e também a venda total por mês. E é até legal que talvez dê para ver se existe alguma correlação entre essas duas coisas, margem média e venda total. Também consigo ver de um modo organizado a venda por estado do maior valor para o menor valor. Então é basicamente aqui um gráfico top 10, top 5, top 20. Um gráfico de barras que organiza os valores de modo decrescente, do maior para o menor. E aqui a gente tem um gráfico parecido, mas com a venda total por produto, ao invés de utilizar os estados. Então espero que esse vídeo possa te ajudar bastante. Vamos lá então aprender como fazer esse dashboard no Excel. O primeiro passo para a gente fazer um dashboard aqui no Excel é ter uma base de dados, ou seja, as informações que vamos utilizar para fazer as nossas análises, para criar o dashboard no Excel. E se você quiser, você pode baixar essa planilha que eu estou usando, só clicando no link aí da descrição, 100% grátis. E aí, a partir dessa base de dados, a gente consegue fazer o dashboard. Então, o passo 1 já está concluído, porque a gente já tem as informações que vamos utilizar. Essas informações que eu tenho são relacionadas a um relatório de pedidos, um relatório de vendas, onde eu tenho várias informações. Mas, se você tiver algo diferente, você pode usar também, você pode usar a sua planilha. Não precisa ser igual o que eu tenho aqui. De qualquer forma, informações, tem uma tabela, uma base de dados, esse é o passo 1. Então, concluído com sucesso. Agora o passo 2, o que é? É transformar essa base de dados numa tabela aqui no Excel. Então quer dizer que sempre que eu vou fazer um dashboard eu preciso utilizar a tabela? Não, não quer dizer isso. Mas eu gosto de utilizar tabela no Excel porque tem vários benefícios. Mas você pode fazer direto também. Não precisa fazer tabela. Já vou falar dos benefícios. Só que antes, deixa eu clicar aqui em qualquer lugar dentro da minha base de dados e inserir e clicar aqui, ó, tabela. Porque dessa forma a gente consegue transformar em tabela. Dá uma verificada se você marcou essa opção e tem cabeçalhos. No meu caso tem, ó, os cabeçalhos aqui em cima. Aí eu deixo marcado e clico em OK. Pronto. Agora a gente já tem uma tabela no Excel, ao invés de uma simples base de dados. E por que eu gosto de utilizar tabela no Excel? Por vários motivos. O primeiro motivo é o seguinte: mesmo que as suas informações você tenha muitas linhas, como por exemplo 2.747 linhas de informação, se você adicionar novas linhas, todas essas novas linhas com informações que você for adicionando vão ser automaticamente incluídas na sua tabela. Isso é muito legal porque dá para a gente atualizar o dashboard automaticamente. Tudo que a gente incluir aqui já vai ser incluído na tabela de forma automática e consecutivamente o dashboard já vai ficar mais atualizado. Tudo bem que a gente tem que apertar um botãozinho lá para atualizar, esse botãozinho aqui, ó, atualizar, mas é muito mais fácil, né, quando usa a tabela. E o segundo benefício que eu gosto bastante é que a tabela, se você clicar, ó, em design da tabela, tem várias opções de layout, de cores para você escolher. Olha só, amarelo, verde, laranja, enfim. Eu vou deixar o azul mesmo porque não vai mudar nada, né? Só muda a cor, o funcionamento é o mesmo. Então pronto, etapa 1 e etapa 2 concluídas. A etapa 3 agora é fazer tabelas dinâmicas no Excel. Basicamente, as tabelas dinâmicas no Excel nos ajudam na criação do dashboard. Por quê? Porque a gente consegue fazer análises a partir das tabelas dinâmicas. Então quer dizer também que eu sempre preciso fazer tabela dinâmica? Não, não precisa sempre fazer tabela dinâmica. Você pode fazer análises utilizando fórmulas e funções no Excel. Você não precisa utilizar tabela dinâmica para fazer dashboard. Eu gosto de utilizar tabela dinâmica porque é mais fácil. Você vai entender o porquê também na prática. Mas digamos o seguinte, aqui eu tenho várias informações, como por exemplo, venda total, tem aqui também o estado, tem também aqui o produto e a marca. Aí digamos que eu te pergunte qual é a venda total. Ah, a venda total é simples, é só somar toda a coluna da venda total. Beleza. E agora se eu te perguntar qual é a venda total
por estado. Aí complicou um pouco, né? E se eu especificar ainda mais? Venda total por estado, por marca. Aí já era. Aí não dá para fazer não. Complicou muito. Se você conseguir utilizar fórmulas e funções no Excel, você consegue ir fazendo essas especificações. Mas utilizar a tabela dinâmica é muito mais fácil, porque você consegue reorganizar a sua tabela de modo a te ajudar a fazer análises como essa daqui. Então é por isso que é bem interessante usar a tabela dinâmica. Agora deixa eu clicar aqui então, inserir tabela dinâmica. E aí eu não vou mexer em nada, só vou clicar no OK, beleza? OK. Dá para perceber duas coisas. Uma, que foi inserida para mim uma nova planilha que está aqui embaixo, ó, planilha 1, e que duas novas informações foram inseridas na tela. Uma aqui à esquerda e uma janela aqui à direita. Antes da gente mexer em qualquer coisa, aqui na planilha 1, eu vou clicar, segurar e arrastar para a direita, só para que eu possa mudar a planilha de posição. Botão direito, renomear. E aqui eu vou escrever tabela dinâmica. Ou ainda, você pode escrever análises, ou o nome que você quiser, né? Você fique livre para usar aí o nome que você quiser. Olha só, aqui à esquerda a gente tem a tabela dinâmica, que é onde a gente consegue ver as informações, as análises que a gente vai fazer. E para fazer essas análises, a gente usa esse menu à direita, onde a gente tem cada coluna da nossa tabela, ID do pedido, data, loja e etc. Todas as informações. E aqui na parte inferior, a gente tem 4 campos: filtros, linhas, colunas e valores. Com estes campos, a gente consegue organizar a visualização dos dados na tabela dinâmica. Então, para ficar um exemplo mais fácil, digamos que eu queira ver o total vendido, igual eu falei anteriormente. Eu posso muito bem, ó, como eu quero ver o total vendido, pegar venda total, clicar, segurar e arrastar aqui para dentro dos valores. Porque como venda total é um valor, eu quero visualizar apenas esse número. Então deixa eu pegar a venda total, clico, seguro e arrasto e solto aqui dentro dos valores. Ó. Agora eu vou ter uma soma de venda total. E se eu visualizar na minha tabela dinâmica, olha que interessante. Aqui eu já tenho o total vendido. Acho que agora eu estou entendendo como é que usa a tabela dinâmica, hein? Clica, segura e arrasta, simples. E lembra que eu falei que se eu quisesse especificar, ver quanto que vendeu por exemplo, o produto, eu posso fazer isso aqui também. Então, digamos que em cada linha eu queira visualizar um produto diferente. Eu posso, por exemplo, usar dessa forma a opção de linhas. Se você quiser visualizar cada coluna como um produto diferente, é só você usar o campo aqui das colunas. Mas deixa eu utilizar as linhas e eu quero ver o produto. Ó. Então, clique, segure e arrasto no produto e solto ele aqui nas linhas. Agora, cada uma das linhas são um produto diferente. E aqui eu tenho também a venda total de cada produto. Essa daqui, então, é a primeira análise que a gente fez utilizando tabela dinâmica no Excel. Lembra que eu falei que não precisa utilizar a tabela dinâmica? Não precisa mesmo. Se você quisesse, dá para fazer a mesma coisa utilizando fórmulas e funções no Excel. Mas aí você precisaria ter um conhecimento, qual fórmula que eu utilizo, qual função que eu utilizo. Dessa forma, por isso que eu acho a tabela dinâmica mais fácil, é mais intuitivo, concorda? Clica, segura e arrasta, e aí você monta as suas análises. Agora que essa primeira tabela dinâmica está pronta, só deixa eu fazer alguns ajustes. Como eu sei que estes valores da venda total são referentes a dinheiro, reais, por exemplo, eu vou selecionar todo mundo que eu tenho aqui, página inicial, e colocar aqui todo mundo em moeda, ó, para ficar mais fácil da gente visualizar as informações. Pronto. Outro ajuste que eu gosto de fazer na tabela dinâmica. Sempre que você ajusta qualquer coisa, às vezes você aplica algum filtro, algo do tipo, a tabela dinâmica vai ficar mexendo assim, ó. A coluna aumenta, aí a coluna diminui, e vai ficar bagunçando tudo, né? Então, para que a gente possa evitar esse redimensionamento das colunas, eu vou clicar com o botão direito do mouse, e aí eu vou vir aqui, ó, opções da tabela dinâmica. Eu vou clicar aqui, ó, ajustar automaticamente, tá vendo? Eu vou remover essa opção. E outra coisa, aqui nos totais, eu não quero visualizar esse total geral. Para mim não é importante. Então eu vou remover, ó. Mostrar totais? Não. E aqui também eu removo, ó, para tirar todos os totais. Clico no OK e pronto, ó, já deu para ver que deu uma mudada na nossa tabela dinâmica. Para que eu possa criar uma segunda tabela dinâmica, eu posso fazer um procedimento parecido que a gente fez no começo para criar essa primeira tabela dinâmica, mas eu vou economizar tempo. Dessa forma eu vou selecionar toda a minha tabela dinâmica, vou apertar Ctrl C para copiar essa tabela dinâmica e aqui numas duas linhas abaixo eu aperto Ctrl V para colar. Ou seja, copiei e colei a tabela dinâmica, eu dupliquei essa tabela. Mas, agora nessa nova tabela dinâmica, eu não quero de novo ter as mesmas informações, né? Senão eu acho que não faz sentido
Então aqui o que eu vou utilizar? Eu gostaria de ver os produtos, beleza, já está certinho. Só que ao invés de eu ver a venda total por produto, eu gostaria de ver a margem média. Qual produto que me dá mais margem? Qual que dá menos margem? Eu gostaria de ver essa informação. Então eu preciso pegar aqui os valores e remover a venda total, porque eu quero utilizar a margem no lugar. Então é só eu clicar em cima, cliquei em normal, e aí eu clico em remover campo. Aí ó, simples, né? Agora eu fiquei só com os produtos. E aí para eu ver a margem, eu pego aqui ó, margem, clico seguro e arrasto aqui nos valores. Dessa forma eu vou ter uma soma de margem. Mas eu não quero uma soma das margens. Eu quero a margem média, porque digamos o seguinte, tem um produto aí meu que ele tem 10% de margem. Só que se ele vendeu 10 vezes, vai ficar somando 10% mais 10%, e depois no final das contas, uma soma de margem, não sei se faz muito sentido. Então eu gostaria de saber a margem média. Se a gente verificar aqui na tabela dinâmica, tudo bem que os valores aqui estão em reais, né? Mas espera aí, vamos arrumar isso aqui. Selecionar todo mundo, é só formatação. Página inicial, e agora eu coloco aqui ó, porcentagem. Aí, agora ficou mais preciso, né? Mas aí também, ó, tá estranho, né? 12 mil de margem, tá esquisito esse negócio. Então, é porque eu falei que tá fazendo uma soma, ao invés de fazer uma média. E aí, deixa eu clicar aqui então, normal, só dar um clique. Configurações do campo de valor. E aqui eu vou, ao invés de ver uma soma, não quero contagem, não quero máximo nem mínimo, e sim uma média. Então, seleciono média, ok, e olha que legal. Agora eu já tenho uma média de cada, a margem média de cada produto. Uma coisa que eu gosto de fazer, tá vendo que aqui está, por exemplo, 34%? Eu gosto de aumentar as casas decimais, para eu ter mais precisão. Porque vai que isso aqui não é 34%, e sim 33,97%. E aí ele arredondou para 34%, né? Então vamos aumentar a precisão desse negócio. Eu vou clicar nessa primeira opção aqui, ó. Aumentar casas decimais. 1, 2. Aí, ó. Quase que eu acertei, hein? 33,94. Beleza. Então essa foi a nossa segunda análise aqui no Excel, utilizando tabela dinâmica. Uma terceira análise que eu gostaria de fazer é, por exemplo, deixa eu copiar de novo, ó, Ctrl C. A gente já aprendeu, né? Clica aqui embaixo, Ctrl V. Pronto. Eu não quero ver nada do que está aqui agora. Então eu vou remover as duas opções. Removo. E aqui também, clico e removo. Beleza. Aí está uma tabela mais vazia. E agora eu quero ver todos os estados onde houveram vendas aqui nesse meu relatório. Então deixa eu pegar aqui, ó, estado, colocar nas linhas. Aí, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 estados diferentes. E aqui eu quero ver, por exemplo, a venda total desses estados. Posso pegar a venda total e colocar aqui nos valores. Dessa forma eu já vou ter a venda total por estado. Está em porcentagem por quê? Porque a gente copiou a tabela anterior, e aí puxa a formatação, né? Mas a gente altera, ó, página inicial, coloca aqui em moeda. Pronto, aí ó, já resolveu. Interessante se, ao invés de eu ver o total vendido por estado, eu quisesse ver uma venda média, ticket médio, sei lá, algo do tipo, posso clicar aqui, configurações, e trocar, ao invés de soma, a média. E ok, olha só que legal. Agora eu tenho a venda média, e não mais a soma, né? Mas eu quero a soma, né? Então deixa eu voltar lá. Configurações, soma, ok, pronto. Então, 3 tabelas dinâmicas mostrando 3 informações diferentes. E perceba que a gente vai estar fazendo análise no Excel. É assim que a gente faz análise. Eu consigo ver o produto que mais vendeu. Olha só. Ômega 3, 120 cápsulas. Foi o que mais vendeu aqui na empresa. Eu consigo ver o produto com melhor margem, que no caso é a creatina. Eu consigo ver também o estado que mais teve vendas, que no caso foi Paraná. Então, as análises já estão sendo feitas e já está sendo eficiente, né? Porque a gente já está conseguindo tirar conclusões. Agora, uma quarta tabela dinâmica que eu gostaria de ver é analisar cada um dos meses, janeiro, fevereiro, março, abril, e ver o quanto que vendeu para cada um desses meses. Como a gente já aprendeu, né, o esquema, seleciono uma tabela anterior, Ctrl C, e aqui eu vou colocar na coluna F, ó, Ctrl V. Aqui eu vou querer ver, por exemplo, nenhuma dessas informações, então deixa eu remover tudo. Eu vou ficar só aqui, ó, com a venda total. Nem vou mexer. E aí eu já vou pegar o estado e colocar nas linhas. Ou melhor, não é estado não, hein, desculpa. Mas digamos, né, que eu falei errado e aí você colocou o estado. Para remover, clica e remover campo, né? Eu quero ver aqui a data. Jogo a data aqui dentro das linhas. E o Excel, como ele é bem inteligente, como eu coloquei as datas, ele entende e consegue quebrar essas datas em meses, dias ou a data específica, como por exemplo,
1 de janeiro de 2024. E aí, no caso, tem o dia, o mês e o ano, né? Aqui nesse caso, eu não quero utilizar a data completa, como está me mostrando aqui, ó. Tá vendo que eu consigo visualizar as datas de forma bem específica? Eu quero ver só os meses. Então, eu posso muito bem clicar aqui na data, remover. Clicar nos dias, remover. E aí eu fico só com os meses. Simples, né? Olha só. Janeiro, fevereiro até dezembro. E por que está esse monte de hashtag aqui, né? Porque geralmente quando isso acontece é porque o número está maior do que o tamanho da coluna. Então você precisa aumentar o tamanho da coluna para visualizar as informações. É um alerta de um erro que deu no Excel, tudo bem? Então vamos fazer o seguinte aqui. Deixa eu clicar na coluna F e arrastar para a coluna G. Agora na divisão da coluna F com a G, eu clico, seguro e arrasto para a direita. Porque dessa forma eu consigo aumentar as duas colunas ao mesmo tempo, ó. E aí eu consigo deixar as duas do mesmo tamanho e fica bonitinho, né? Fica organizado aqui pra gente. A última informação que eu gostaria de colocar aqui vai ser, novamente, os meses, mas agora, ao invés de eu ver uma venda total por mês, eu gostaria de ver uma margem média por mês. Então deixa eu selecionar todo mundo aqui, Ctrl C, e agora aqui embaixo, ó, pode ser aqui, Ctrl V, porque dessa forma eu copio e colo, né? A mesma tabela dinâmica. Só que ao invés de eu ver uma venda total, remover, eu quero ver a margem média. Clico aqui na margem, jogo aqui dentro, só que não é soma da margem, né? Então a gente clica, configurações do campo, e sim uma média. Ok. E olha que interessante, já posso agora fechar, finalmente, essa janela da tabela dinâmica. Agora, digamos que você fechou essa tabela da tabela dinâmica, né? Essa janela. Como é que você faz para abrir ela de volta? Porque, e aí, como é que você faz, hein? Você vai fazer o seguinte, você vai clicar em qualquer tabela dinâmica. Isso é interessante de mostrar, né? Porque muita gente tem dúvida. Você vai clicar em análise de tabela dinâmica, e aqui no canto, ó, lista de campos. Pronto, aí volta aquela janelona, tudo bem? Mas deixa eu fechar aqui porque eu não vou mais usar. Como eu estou falando de margem, não está certo, né? Tem que colocar em porcentagem esse negócio. Seleciona todo mundo. Página inicial. Coloca aqui em margem e aumenta 2 casas decimais, ó, para dar mais precisão aos nossos dados. Então é isso. Tabela dinâmica tá finalizada. Demorou para fazer? Sei lá, eu acho que foi rápido, hein? Imagina só se eu precisasse fazer isso daqui com fórmulas e funções. Eu acho que ia demorar mais tempo. Me diz aí o que você acha. Eu gosto de utilizar a tabela dinâmica. Clique e arrasta aí é bem mais fácil de fazer, né? Agora, algumas outras modificações que eu gostaria e acho importante de fazer nessa tabela dinâmica, até para que a gente possa construir o nosso dashboard com mais facilidade. Então vamos começar com o primeiro ajuste, né? Ou melhor, a primeira economia de tempo, para que a gente não precise fazer isso junto com o dashboard, a gente já faz agora para ganhar tempo, é o seguinte. Essa segunda tabela dinâmica que eu tenho, basicamente eu vou pegar estes valores que eu tenho aqui e extrair para a célula aqui do lado. Aí, mas por que você vai pegar esse valor e jogar aqui fora na célula? Por causa do seguinte, lembra que o nosso dashboard ele tem aqueles cartõezinhos que nos mostram o nome do produto e também a porcentagem do produto? Então, estes cartõezinhos no Excel, eles não funcionam até o momento aqui, né? Com essa versão do Excel, diretamente da tabela dinâmica. Então, o que eu faço? Eu extraio a tabela dinâmica para a célula. E aí, da célula, eu jogo nesse cartãozinho aqui. Mas não se preocupe, por quê? Mesmo que alguma informação aqui seja atualizada, todos os valores vão ser atualizados também. Então, vai funcionar tudo certinho. Eu vou clicar aqui numa célula do lado, diretamente, ó, na mesma linha. Igual, símbolo de igual, coloca o igual aí. E clica aqui nesse primeiro valor, ó. Você tem. Enter. Aí tá vendo que puxou a informação para o lado, né? Agora deixa eu clicar e arrastar para baixo. Beleza, puxou todo mundo. Ctrl C. Clico do lado, Ctrl V, porque aí puxa também a porcentagem. Agora esses valores da porcentagem, página inicial, vou colocar em porcentagem para confirmar e aumentar 2 casas decimais. Ó. Agora ficou igualzinho. O que eu tenho aqui, eu também tenho aqui do lado. Deixa eu clicar na coluna C e na D. E na divisão de uma coluna com a outra, eu vou clicar 2 vezes. Rápido. 1, 2. 1, 2. Pronto. E dessa forma eu consigo dimensionar automaticamente o tamanho da coluna. Então esse foi o primeiro ganha-tempo que a gente fez. O segundo vai ser o seguinte. Eu vou clicar em qualquer tabela dinâmica e vou em análise de tabela dinâmica e inserir segmentação de dados. O que essa segmentação de dados faz? Lembra que o nosso dashboard tem aquele campo de filtros onde a gente tem as opções para os botõezinhos que a gente clica e o dashboard inteiro é atualizado para a gente, nos mostrando as novas informações?
que deixa o dashboard dinâmico, clica e já atualiza? Então, a gente faz com a segmentação de dados. Você pode basicamente escolher qualquer opção na segmentação de dados. Você pode fazer um filtro por data, por loja, por produto, por marca. O que eu acho que fica legal aqui é, por exemplo, escolher loja, porque aí eu consigo ver o rendimento, o desempenho de cada uma das lojas. Então deixa eu selecionar loja e clicar aqui no OK. E aí já apareceu para mim essa caixinha. O que essa caixinha aqui faz? Olha só, se eu clicar nela, dá para ver que os valores são atualizados. No caso, só os valores aqui dessa tabela dinâmica estão sendo atualizados, né? Nada mais está sendo atualizado. Por quê? Porque quando a gente insere uma segmentação de dados, ela fica conectada apenas à tabela dinâmica que a gente clicou. Mas, se eu quiser conectá-la com todas as tabelas dinâmicas, eu preciso fazer essa conexão. Botão direito, conexões de relatório, e aí você vai vir aqui e selecionar todas as opções. Ou, pelo menos, tudo que você quer conectar, né? Eu quero conectar tudo, então clico em OK. Aí, agora sim, ó. Se eu colocar para filtrar, dá para ver que tudo está sendo atualizado para mim, né? Então é isso mesmo que eu preciso. Então é isso. Aqui na tabela dinâmica agora a gente fechou com chave de ouro. Eu tenho tudo que eu preciso. E uma dica muito importante é você clicar nesse botãozinho aqui, ó, nesse disquete, para salvar a sua planilha, né? Vai que você chegou até aqui, você perde tudo, né? Então salva aí, ó. Tenha certeza que você salvou a sua planilha, porque agora a gente vai fazer o dashboard aqui no Excel. Então já vamos começar clicando nesse botãozinho de mais, para inserir uma nova planilha. Botão direito, renomear, e aqui eu vou escrever, ó, dashboard. Enter. E para a gente poder começar a fazer o dashboard, eu gosto de começar ajustando o tamanho das colunas. Por quê? Porque é mais fácil a gente saber onde que a gente vai posicionar cada figura aqui na tela do Excel. Então, por exemplo, a coluna A, vou clicar na coluna A, ó, selecionar, botão direito, largura da coluna 2, Enter. E aí eu vou fazer isso para várias outras colunas, como por exemplo, para a coluna K, para a coluna F, enfim. Então, eu vou clicar, por exemplo, na coluna F, e cliquei na coluna F, certo? Vou apertar o Ctrl e seguro. Aperta o Ctrl aí do seu teclado. E aí você vai selecionar o K. E já pode soltar o Ctrl. Ó, soltei. Agora mais uma que eu vou selecionar, a coluna P. Aí você volta e aperta o Ctrl, segura, seleciona o P. Beleza. Aí vou selecionar também a coluna U. O mesmo esquema, né? Aperta o Ctrl e segura. Toda vez que você vai selecionar uma nova coluna. E a coluna Z também. Pronto. Aí eu selecionei várias colunas. Agora deixa eu voltar aqui para a coluna F. Botão direito em cima dessa coluna. Largura 2, Enter. Aí sim, ó. Agora eu já consegui dimensionar um pouco melhor cada uma das colunas que eu vou utilizar aqui no Excel. Agora, para que a gente possa dar o próximo passo, eu vou fazer o seguinte, já vou começar inserindo os cartõezinhos que a gente vai utilizar para colocar o nome do produto e a porcentagem, a margem média do produto. E para isso é só clicar em inserir, formas e escolher o que você quiser usar. Eu vou escolher aqui um retângulo. E aí é só clicar, segurar e arrastar nesse retângulo. Aí digamos que o tamanho que você deixou, ficou muito grande, não ficou do jeito que eu queria. Você pode clicar nessas bolinhas e arrastar para dimensionar o tamanho do retângulo. Ou você clica no meio dele e arrasta para posicionar. O que eu vou fazer com esse retângulo? Clicar e arrastar ele, deixar aqui em cima. Nessa bolinha de baixo eu puxo aqui em cima mais ou menos, ó, desse tamanho. Você pode também clicar na figura e com as setinhas do teclado, ó, movimentar para ter mais precisão de movimento, tudo bem? Então aí fica mais fácil de você mexer. Agora que eu fiz esse primeiro retângulo, eu vou clicar nele e vou apertar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V para duplicar, ou melhor, né, vamos usar um outro atalho aqui que você pode utilizar. Ctrl Shift e arrastar para o lado. Ctrl Shift e arrasta para o lado. Ou Ctrl C, Ctrl V, tudo bem? E aí tá vendo as divisões das colunas que a gente havia feito? Então a gente vai respeitar essas divisões. Mais uma vez, Ctrl Shift, arrasta para o lado, ou Ctrl C, Ctrl V, fica a seu critério para copiar e colar. E vou deixar dessa forma aqui, beleza. Aí como eu falei, se você tiver com falta de precisão, porque às vezes acontece, né? Às vezes não é você, às vezes é o mouse que não está muito preciso, a tela do computador, sei lá. Você pode usar aí as setinhas do teclado. Eles conseguem movimentar de forma mais precisa. Agora deixa eu voltar aqui para a minha tabela dinâmica. E tá vendo essa caixinha de filtro que a gente colocou? Eu preciso jogar ela lá no dashboard. Como é que eu faço? Eu clico aqui com o botão direito e aí eu venho recortar. Aí eu volto aqui no dashboard, clico numa célula, pode ser essa daqui, botão direito, ou Ctrl V também funciona. E aí você clica aqui para colar. Você pode usar Ctrl V também, tudo bem? E aqui a gente já tem a caixinha, os filtros, né, que a gente vai utilizar. E aí eu já vou pegar essa caixinha, puxá-la até a linha 15 e vou puxá-la aqui também respeitando aquela coluna que a gente havia feito, ó. Aí eu vou clicar com o botão direito do mouse
e vou vir em configuração de segmentação de dados. Tá vendo que essa minha segmentação tem o cabeçalho? Eu não quero ver cabeçalho, então eu vou remover. Exibir? Não. Removo. E eu também posso ocultar itens sem dados. Ok. Pronto, já ficou com o visual mais clean. Outra coisa que eu vou fazer aqui, segmentação, colunas, duas. Então eu consigo dividir, ó. Agora eu tenho uma, duas colunas. Só que aí está muito pequenininho, tá vendo? O botãozinho. Daria para aumentar bastante o tamanho desse botão. Então eu clico aqui, ó, altura, e vou aumentando, ó, até eu achar que fica bom. No caso aí você aumenta até o número que você quiser. Vou deixar 1.8 porque no meu ficou perfeito. E não esqueça, né? Vai clicando aí no disquete toda vez que você for fazendo algumas etapas. Porque aí você não perde, né? O arquivo vai sempre deixando salvo no seu computador. Agora a gente pode voltar aqui para os cartõezinhos e puxar as informações lá da base de dados para mostrar aqui nesse cartão. Deixa eu já clicar, por exemplo, no primeiro cartão. E aí aqui na barra de fórmulas, ó, vou clicar aqui dentro e vou apertar igual, venho na tabela dinâmica, ó, na planilha, e seleciono aqui a primeira porcentagem que eu tenho. Da célula, tudo bem? Não é para selecionar da tabela dinâmica. E aí é isso aí, vou apertar o Enter. Quando eu aperto o Enter, dá para ver que aquela porcentagem parou aqui dentro. E sempre que aquela porcentagem for atualizada, aqui vai atualizar, quer ver? Eu vou te mostrar na prática, ó. Ó, tô mudando aqui, ó, os filtros, tá vendo? E a porcentagem está mudando, fica vendo? Aí, ó. Tá alterando lá em cima, ó. Então é isso aí. Alguns ajustes que eu já posso fazer aqui, ou na verdade depois a gente faz. Vou fazer o seguinte, ó. Essa segunda caixinha, eu vou clicar aqui na barra de fórmulas, igual, tabela dinâmica, e seleciono a segunda porcentagem. Enter. A terceira, clico aqui, igual, e seleciono a terceira porcentagem. Na quarta caixinha, clico na barra de fórmulas e seleciono a quarta porcentagem. E na última, eu seleciono, obviamente, a última porcentagem que eu tenho. Enter, pronto. Agora a gente já tem todas as porcentagens aparecendo. A gente ainda vai fazer a configuração, né, de layout e design, então não se preocupe com isso. Uma outra configuração que eu quero fazer aqui é o seguinte. Eu quero mostrar também o nome do produto. Então digamos que essa primeira caixinha, deixa eu clicar nela. Vou fazer um ajuste aqui de alinhamento. Vou clicar nessa opção aqui para jogar para baixo e nessa opção aqui para jogar para a esquerda. Vou aumentar um pouco aqui, ó, por exemplo. Mas daqui a pouco a gente arruma, tá? Aí beleza, vai ficar mais ou menos dessa forma e o nome vai ficar aqui em cima. Para inserir o nome, eu posso novamente utilizar um retângulo, como a gente fez. Então, olha que interessante. Ctrl C, Ctrl V. Dupliquei o retângulo. Esse retângulo eu vou deixar ele aqui na parte de cima. Então posso jogar ele para cima, dessa forma. Só que ao invés dele puxar a porcentagem, que no caso é a célula D12, ele vai puxar o nome do produto. Você pode fazer de forma manual, deletando o que você tem aqui e fazendo de novo, ou ao invés de utilizar o coluna D, você vai utilizar a coluna C. Enter. Aí, ó. Ele puxa o nome do produto, tá vendo? E dá uma olhada aqui, ó. Na coluna D a gente tem porcentagem, e na coluna C a gente tem o nome do produto. Então é mais fácil, né? Ao invés de fazer tudo de novo, só muda a posição, né, da célula que está puxando a informação. Com essa nova caixinha que eu fiz, eu vou, com o mesmo esquema que a gente fez anteriormente, Ctrl Shift e arrasta para o lado, ó. Mais uma vez, e mais uma vez aqui. Beleza. Agora é só a gente ir alterando tudo. Essa daqui vai ser C13, para puxar a linha de baixo. Essa vai ser a C14, para puxar a linha de baixo. Essa vai ser C15. E essa daqui vai ser C16. Enter. Aí. Já está ficando bem mais interessante. Daqui a pouco a gente arruma o layout, tudo bem? Vamos salvar de novo. E agora vamos inserir os gráficos. Deixa eu voltar na tabela dinâmica. Começando com essa primeira tabela dinâmica que eu tenho, onde eu tenho produto e o quanto que vendeu por produto, eu acho legal como é uma comparação. Qual produto vende mais, qual que vende menos. A gente fazer aqueles gráficos de top 10, onde mostra o que mais vendeu na parte de cima, aí depois uma barrinha menor, sabe aqueles gráficos de top 10? Então, é o gráfico de barras. Só que para a gente fazer esse gráfico de barras, o valor que eu tenho em cima tem que ser o maior valor e o último valor que eu tenho embaixo é o menor valor. Dessa forma a gente tem que classificar a venda total do maior para o menor. Então deixa eu clicar aqui nesse quadradinho dos filtros, mais opções de classificação, e aí eu vou selecionar o crescente, de A a Z. Esse crescente, ele basicamente vai colocar do menor para o maior.
Ah, mas você falou que era do maior para o menor, agora está falando o contrário? Sabe por quê? Porque o gráfico ele vai inverter essa opção que a gente vai colocar. Então, se aqui, na nossa tabela dinâmica, tiver do menor para o maior, no gráfico vai ficar o contrário, do maior para o menor. Você vai entender na prática, né? Então, aqui, ó, crescente, e ao invés de produto, eu seleciono venda total. Aí eu clico no OK. Aí, no caso, eu tenho o contrário do que eu preciso, né? Que é o menor valor para o maior valor. Aí, ó, tá tudo certinho, organizado. Só que o gráfico ele vai inverter isso daqui. Aí vai ficar certo. Então, deixa eu clicar dentro da tabela dinâmica, inserir, e vou escolher aqui o gráfico de barras. Esse daqui. Beleza. É justamente esse que eu vou utilizar. O que a gente tem nesse gráfico de barras? Já deixa eu clicar aqui no total e atualizar esse título, né? Então, aqui a gente vai ter venda total por produto. Porque quando a gente colocar lá no dashboard, a gente não vai ficar perdido, né, com as informações. Deixa eu jogar ele aqui no cantinho por enquanto. Depois a gente pega ele e coloca no dashboard. Aqui, essa segunda tabela dinâmica, não vou fazer gráfico, né, porque a gente já utilizou as informações para criar os cartões. Agora, a terceira tabela dinâmica, eu posso, por exemplo, fazer aqui novamente um gráfico de barras. Porque dá para utilizar, tudo bem? Não é porque eu estou fazendo um gráfico de barras que você sempre precisa utilizar o gráfico de barras. Você pode utilizar qualquer outro gráfico. Pizza, rosca, dá para utilizar... Enfim, tem vários gráficos. Gráfico de mapa de árvore, que é bem legal também. Nessas opções aqui. Você pode testar, ver se fica bom, ver se faz sentido para você. Se fizer, você mantém. Se você achar que não fica bom, você escolhe outro. Eu acho que essa é uma ótima maneira da gente entender qual gráfico fica melhor, qual que não fica, né? Aqui como é que eu tenho, ó, de novo, categorias, estados e os estados que vendem mais e que vendem menos, eu acho que cabe fazer de novo um gráfico top 10. E aí a gente aprendeu, né? Vamos classificar aqui por venda total, ok? E aí eu vou inserir o mesmo gráfico de barras. Pronto. Só que agora esse gráfico aqui, ele vai ser o quê? Uma venda total, vamos mudar o título. Venda total por estado. Aí, ó, o terceiro gráfico que eu posso fazer aqui, como eu tenho os meses e o quanto que vendeu por mês, eu não acho, minha opinião, tá? Que o gráfico de barras fique legal. Por quê? Porque o gráfico de barras, ele é basicamente um top 10, né? Um gráfico top 10, por exemplo. Porque o top 10, ele organiza os valores. E se eu organizar por valor, pode ser que os meses saiam de ordem. Vai que dezembro é o mês que mais vendeu. Aí vai começar em dezembro. Não sei se eu quero isso. Eu quero janeiro, fevereiro, março. Eu quero manter o padrão dos meses. Janeiro, fevereiro, março. Posso utilizar um gráfico de barras normal. É só não mexer em nada aqui da classificação. Coloca direto o gráfico de barras. Posso utilizar gráfico de colunas. Posso utilizar gráfico de pizza. Mas um gráfico que eu acho que fica bom aqui é um gráfico de linhas ou de áreas. Vamos colocar o de áreas então. Inserir. Vou selecionar aqui, ó, linhas, gráfico de áreas. O gráfico de áreas é bem legal, porque ele mostra os meses de forma organizada e ainda o quanto que vendeu, ó, em cada um dos meses. A gente consegue ver essa evolução, né? E aqui eu vou ter o total, venda, total por mês. Beleza. Deixa eu jogar aqui no cantinho. O último gráfico é o mesmo esquema, só que ao invés de venda total, a gente tem margem média. Dá para utilizar o mesmo critério que eu falei anteriormente. E aí eu vou utilizar de novo um gráfico de áreas. Mas se você quiser utilizar outro, você pode utilizar, né? Deixa eu clicar aqui. E aqui eu vou ter margem média por mês. Pronto. Deixa eu jogar ele aqui no cantinho. E agora chegou a hora de pegar todos esses gráficos e colocar no dashboard. Vamos dar um salve aqui, né? Só para ter certeza que vai ficar certinho. Não vai perder as informações. O primeiro gráfico está selecionado, ó. Selecionei um gráfico. Vou apertar o Ctrl e segurar. Aí eu seleciono o segundo, o terceiro e o quarto. Selecionei todo mundo. Agora eu vou apertar um atalho diferente. Ctrl X para recortar os gráficos. Venho no meu dashboard, clico em alguma célula, Ctrl V para colar. Pronto, agora todos os gráficos estão aqui na tela. Agora chegou a hora de organizarmos essas informações. Deixa eu começar organizando esse venda total por produto. Ó. Vou pegar ele, jogar ele aqui no canto. Ele vai começar, ó, aqui, vai ter uma linha de espaço e a gente respeita também essa coluna que a gente deixou. Vou diminuir ele aqui, mais um pouquinho, sim, e vou puxar ele mais ou menos até a linha 36. Tudo bem que dependendo aí da tela do seu computador, pode ser que você possa puxar mais ou menos, né? Depende da tela do seu computador.
Agora o próximo gráfico que eu quero colocar aqui vai ser esse venda total por estado. Ó. Vou deixar ele aqui em cima e vou puxar ele aqui para baixo. Ó. Dessa forma aqui, acompanhando o outro, tá vendo? Eu sei que está bem ruim de ver. Quer dizer, não dá para ver nada, né, aqui dentro. Calma que a gente vai arrumar isso daqui. Agora eu vou ter aqui a margem média, vou deixar embaixo. E a venda total vou deixar em cima. Então quer dizer que eu tenho que organizar assim? Não, você pode organizar do jeito que você quiser. Deixa eu puxar ele aqui para o lado. Vou subir ele aqui um pouquinho. E esse daqui, vou jogar ele para o lado aqui também. E vou descer ele um pouquinho aqui. Pronto. Aí sim. E agora que está todo mundo organizado, eu vou clicar na primeira célula aqui, A1, e vou arrastar ó, bastante, tudo selecionando todo o dashboard. O que eu vou fazer aqui? Eu basicamente vou pintar a área de fundo. Vou clicar aqui ó, na caixinha de cores e escolher, por exemplo, esse azul aqui. Eu acho que fica bem interessante. Ó. Já deu um visual diferente para o nosso dashboard, né? Então aqui já ficou a tela de fundo do nosso dashboard. Agora dá para a gente começar a mexer no layout dos gráficos, também aqui da caixinha de segmentação e também dos cartões que a gente tem onde mostram os valores. Vou clicar já nesse primeiro cartão, vou aumentar o tamanho da fonte para 36, colocar em negrito, pintar ela de branco. E agora o fundo aqui dessa caixinha, ó, botão direito, formatar forma. E aqui eu vou fazer algo diferente. Ó. Sombra, efeitos, sombra. Vou escolher a primeira opção. Na caixinha de cores, ó, linha, vou colocar linha sólida e vou escolher a cor branca. Já está deixando diferente, né? E aqui no preenchimento, eu vou colocar preenchimento de gradiente. E aí, por exemplo, digamos que o seu Excel esteja aqui numa cor amarela. Ou com esse gradiente aqui amarelo. Tanto faz o que tiver aqui, não importa. Isso que eu quero dizer, tá? Então, não importa a configuração que tenha. Tá azul, tanto faz, qualquer coisa. Você vai pegar ó, e clicar nesses botõezinhos e vai deletar o máximo que você conseguir. No caso, você vai ver que você vai ficar com dois. Um aqui na esquerda e um aqui na direita. Esse que está na esquerda, você clica nele. E aí a posição, você vai deixar em 70%. Ó. E o que está na direita, a posição dele é 100% mesmo, é totalmente ali à direita. Agora, o que está aqui no meio, de novo, né, você seleciona ele, caixinha de cor e coloca branco. E a transparência dele, ó, você vai deixar em 100%. Enter. Agora, o que está aqui na direita, você seleciona, coloca branco e a transparência 70%. Enter. Posso fechar isso daqui. Será que ficou bom? Olha que legal. Tem um design bem diferente para a caixinha, né? Agora, será que eu tenho que fazer toda vez a mesma coisa para todas as caixinhas? Não, não precisa. Isso que é legal. Você vai clicar nessa caixinha que você já fez. Em céu de formatação, clica 2 vezes. 1, 2. Aí você sai clicando em tudo, ó, na caixinha. 1, 2, 3, 4. Aí, ó, pronto. Ó. Agora tá tudo com o mesmo design. Ficou bonitão, né? Agora o nome do produto, eu vou fazer algo bem mais simples. Eu clico nessa caixinha azul, né, que está em cima. Forma de formato, contorno. Sem contorno, preenchimento. Sem preenchimento. No caso, eu só removi o fundo, ó, ficou transparente. Aí eu clico nela de novo. Coloco em negrito. Coloco a fonte de branco. E aumento talvez aí para 18 o tamanho. E alinho ele para a esquerda. 2 cliques no pincel de formatação. 1, 2. E aí eu saio copiando ó, o design para todo mundo. Aí sim, ó, me diz o que você achou dessas caixinhas que a gente fez. Ficou bonitão, né? Agora sim está parecendo um dashboard moderno e bonitão aqui no Excel. E aí descendo um pouquinho, a gente tem a segmentação de dados. Se você clicar na segmentação de dados, você consegue ver em segmentação, existem vários estilos para você escolher. Ó. Tem laranja, tem amarelo. Só que pode ser que nenhum estilo desse combine com o que você quer. Não fique bonito, você não gostou. Aí você pode clicar na segmentação, clica nessa setinha para baixo, para abrir tudo, e aí você vai clicar em novo estilo de segmentação de dados. Clica aí, beleza? Clicou? Aí você vai abrir uma janela parecida com o que eu tenho aqui. Ó. Você vai abrir uma janela tipo essa daqui, certo? E aí com essa janela você vai criar a própria segmentação de dados que você quer. Você pode colocar um nome que você quiser. Não precisa, né? Você coloca se quiser. E aí a gente vai começar aqui, ó, segmentação de dados inteira. Vou clicar aqui em formatar. Beleza. Aqui dentro em formatar, eu vou começar com fonte. Vou clicar em negrito e vou colocar aqui no tamanho 14, beleza? Negrito 14. Cor, eu vou colocar branco. E aí depois eu vou vir aqui, ó, borda e vou colocar nenhuma, beleza? Então clique em nenhuma. Se tiver desse jeito, ó, quer dizer que está com borda.
Então você tem que clicar em nenhuma para remover a borda. Ó. Pronto. Preenchimento. Eu vou escolher a mesma cor que eu utilizei para o fundo do meu dashboard. Então é essa cor aqui, ó, esse segundo azul. Ó. Ok, e beleza. Se você clicar no OK e clicar aqui na caixinha, você já vai conseguir ver as modificações que você fez. Mas para a gente voltar e editar essa caixinha, botão direito, modificar. Vamos terminar primeiro. Item com dados selecionados. Toda vez que você clicar e selecionar alguma coisa, que cor que você quer deixar? Clicou, fica laranja o botão. Clicou, fica amarelo, verde, vermelho. Então é isso que a gente vai fazer. Formatar. E aí, ó, no preenchimento, eu vou clicar em mais cores e vou escolher, por exemplo, esse azul bonitão que eu tenho. Mas você pode escolher a cor que você quiser também. Borda. Eu vou colocar ó, essa opção do estilo, para ficar com a borda grossa. Cor, vou colocar preto. E aí eu vou colocar contorno. Beleza? Selecione o contorno. E a fonte, eu vou colocar... Não, quer dizer, não vou colocar nada, nem vou mexer. Negrito, não vou mexer em nada, tudo bem? Eu vou colocar em OK. Porque se a gente não mexer na fonte, a fonte puxa as informações originais dessa primeira opção que a gente fez. Agora, a outra opção que eu vou mexer está aqui, ó. Item com dados focalizados selecionado. Aqui na fonte, eu vou colocar itálico e o tamanho 9. Ou seja, vai ficar com um estilo diferente e vai diminuir um pouquinho o tamanho da fonte. E aqui, a cor você deixa automático. Você clica nessa primeira opção e consecutivamente vai colocar em preto, eu acredito. Borda, você vai colocar novamente a opção borda espessa. E aí você vai colocar a cor preta e vai clicar aqui ó, no contorno. Preenchimento, você vai escolher, por exemplo, uma cor amarela. O que isso daqui vai fazer, basicamente? Toda vez que você passar o mouse por cima, vai aplicar essa configuração. Quando você selecionar, fica azul. Quando você passar o mouse, vai ficar amarelo. Deixa eu clicar no OK. E aqui a gente já consegue visualizar mais ou menos esse esquema. Agora a última opção de todas, seleção cancelada de itens com dados focalizados. Formatar. Vou novamente, cor amarela, borda, mesmo esquema, cor preta, borda grossa e clica no contorno para aplicar. Fonte, itálico, tamanho 9 e cor automática. OK e OK. Ah, mas não mudou nada. Ó. Eu fiz as configurações e está do mesmo jeito? Sim, por quê? Porque a gente tem que clicar para selecionar. Segmentação de dados, setinha para baixo, e aí você clica aqui ó, no estilo que você fez. Aí, ó. Então agora esse aqui é meu estilo novo. Tá vendo o amarelo? Ele só funciona quando eu passo o mouse por cima. Só que para ficar azul, o azul marca a opção selecionada. Se eu clicar na unidade 4, que é a loja, aí a loja 4 fica de azul. Então dessa forma que a gente consegue fazer uma caixinha, uma segmentação de dados personalizados aqui no Excel. A última etapa agora é ajustar os gráficos. E como os gráficos têm algo em comum, vai ser o seguinte, todos vão ter essa mesma formatação da caixinha. Esse fundo meio transparente, meio bonitão. Então a gente vai fazer isso para todo mundo. E também, todos os gráficos você vai perceber que tem esses botõezinhos cinzas, que são basicamente os filtros da tabela dinâmica. Se eu clicar aqui, eu consigo filtrar as informações. Mas eu não quero usar isso, porque o filtro que eu quero usar eu já coloquei aqui do lado. Ó. Dessa forma eu vou remover esses botões. Então eu clico no gráfico e vou vir em Gráfico Dinâmico Analyze e vou clicar aqui em botões de campos, ou setinha para baixo, ocultar tudo. Dá para ver que aqueles botões cinzas foram removidos. Eu vou fazer isso para todos os gráficos, tudo bem? Pronto, ó, depois que eu fiz isso para todos os gráficos, removi os botões de campos, eu consigo partir para o design. Vamos começar com esse gráfico de áreas aqui. Cliquei nele, e aí eu vou clicar aqui, ó, Design, setinha para baixo, e dá para perceber que tem vários estilos de design diferentes. Um que eu gosto de utilizar é esse aqui, ó, o estilo 10. Um gráfico bem bonitão. Ó. E aí, com esse gráfico já praticamente pronto, eu vou clicar nesse total que está aqui do lado, ó, Delete, para remover essa informação. Agora eu vou clicar com o botão direito, por exemplo, em cima do gráfico, formatar a área do gráfico, e aí eu vou selecionar preenchimento de gradiente, porque automaticamente o Excel vai selecionar a mesma configuração que a gente já tinha feito anteriormente. Ele meio que salva, e aí ele replica para você. Mas caso não tenha replicado, você vai fazer o mesmo esquema que a gente fez para as caixinhas, ó. Branco, branco, transparente, etc. Né? Igual a gente fez lá no começo. Deixa eu minimizar. Borda, linha sólida. Ele puxa também a linha branca. Agora eu vou clicar, por exemplo, dentro do gráfico de áreas. E vou colocar linha sólida. Pronto. Agora eu posso fechar essa opção aqui. E já deu para ver que o gráfico ficou bem mais bonitão. O gráfico de baixo eu vou fazer a mesma coisa.
Vou escolher o mesmo estilo, 10, né? Não é 13, 10, estilo 10. Botão direito, formatar a área do gráfico. Vou colocar linha sólida, preenchimento de gradiente. E aí eu clico dentro do gráfico e seleciono aqui a borda, linha sólida. Aí eu posso fechar. Olha que legal que já ficou o nosso gráfico. Opa, esqueci de deletar aqui o total. Ó. Clique, delete. Deixa eu clicar nesse nome aqui, ó, no título. Está muito grande, então vou colocar 12, por exemplo. E aqui em cima também, 12. Um outro detalhe que eu acho que vai ficar legal é se eu clicar no gráfico em si, formatar, efeito, sombra, e colocar uma sombra. Fica bem sutil, mas eu acho que fica interessante de fazer. Aí pronto, coloquei para os dois gráficos. Já está ficando bonitão o nosso dashboard, já está dando para visualizar o resultado final, hein? Agora os dois últimos gráficos, os top, né? Top 10, top 5. Vou deletar a legenda dos dois, ó. Esses valores que ficam aqui na parte inferior, eu seleciono e deleto também, dos dois. Essas linhas aqui do fundo, ó, eu seleciono e deleto também. Agora deixa eu clicar aqui no primeiro gráfico, botão direito, formatar a área do gráfico. E aí a gente vai selecionar linha sólida, preenchimento de gradiente, para aplicar exatamente o mesmo design anterior. Aqui no outro gráfico também, ó, preenchimento de gradiente, borda, linha sólida. Pronto. Agora deixa eu clicar aqui no primeiro gráfico de novo, e aí eu vou vir aqui, ó, design, adicionar elemento de gráfico, rótulos de dados, base interna. Eu vou fazer a mesma coisa para o segundo gráfico. Design, adicionar elemento de gráfico, rótulos de dados, base interna. Volto no primeiro gráfico, página inicial, coloco todo mundo em negrito e da cor branca. E no segundo aqui também, ó, negrito e cor branca. Deixa eu só clicar no título e verificar tamanho 14, vou colocar 12. E aqui também, título, coloco tamanho 12. Pronto. Aí ficou mais organizado. Deixa eu clicar agora dentro das colunas, ó, na cor azul. E aqui na direita a gente vai selecionar, por exemplo, largura do espaçamento. Eu vou diminuir bastante esse número aqui, talvez usar 80. Enter. Porque as barrinhas ficam bem mais espessas. Pode ser até um pouquinho menos, ó, 70. Enter. Vou colocar aqui um efeito de sombra. E novamente, ó, linha de preenchimento, gradiente e linha sólida. Aí. Vou fazer a mesma coisa aqui para o segundo, ó, para a coluna. O espaçamento eu vou colocar 80. E vou colocar uma sombra nele. Preenchimento de gradiente. E aqui uma linha sólida. Legal. Agora a única coisa que está faltando para a gente arrumar é esses valores, né, que está meio estranho de ver. Deixa eu clicar aqui no primeiro, ó. E aí eu vou vir nessa segunda opção, ó, propriedades de tamanho. Vou clicar aqui em alinhamento, ó, e vou selecionar quebra de texto, não. Permitir que o texto exceda a forma, sim. Vai ficar mais organizado, ó. Beleza? Talvez é legal a gente colocar aqui, ó, redimensionar forma para ajustar o texto. Ó. Aí. Seleciona aqui o segundo. Fazer a mesma coisa, ó. Opções, propriedades de tamanho, alinhamento, redimensionar e permitir que o texto exceda a forma. E quebra de texto automática não. Agora eu posso clicar aqui para fechar. E aí o nosso dashboard está finalizado. É assim que a gente faz um dashboard, então, bonitão, moderno e interativo aqui no Excel. E mais uma vez, não esqueça de salvar a sua planilha. Com esse dashboard, a gente já consegue fazer várias análises interessantes. Como, por exemplo, eu consigo ver, ó, a venda total por mês e comparar com a média de margem média por mês. Assim a gente consegue ver, será que o mês que a margem foi menor, teve mais vendas? Será que existe correlação entre margem e venda? Dá para fazer essa análise por esse gráfico. Também consigo ver a venda total por estado, de um modo que a classificação está bem interessante, do maior para o menor, e a venda por produto também, ó, do maior para o menor. E aqui em cima ainda a gente consegue ver os produtos com as melhores margens. E aí sempre que eu clicar nesses botõezinhos de filtros, todo o nosso dashboard é atualizado de modo automático aqui no Excel. Espero que esse vídeo possa te ajudar bastante. E se tiver qualquer dúvida ou qualquer sugestão de próximos vídeos, deixe aí nos comentários, beleza? Obrigado, pessoal, e até amanhã, porque todo dia
tem vídeo novo. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.